Esse é o podcast do Rio Ethical Fashion, o maior fórum de moda sustentável da América Latina. Os episódios que você vai ouvir nesta sexta edição foram gravados em agosto de 2026, durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Obrigada, Yamé, pelo convite. Muito bom estar aqui. Sempre essas oportunidades de troca são muito ricas, sobretudo para um assunto que é ainda meio confuso, né? Então, assim, eu não posso dizer o que é o upcycling, eu posso dizer o que eu acho que é, a partir do que eu venho fazendo há quase 20 anos, na prática, no conceito, e trabalhando primeiro muito no artesanal, né? Que acho que é um processo, para mim, pelo menos, veio muito a partir da formação, uma formação como designer teórico, prática. Então, eu aprendi pondo a mão na massa e estudando. E aí isso foi me trazendo assim um conjunto de ferramentas que são usadas tanto no desenvolvimento de produto convencional, que elas, misturadas com outras ferramentas desenvolvidas para lidar com resíduo, foram me dando uma visão do que é uma prática de upcycling viável, que é possível de ser escalada. Aí, a discutir mais para frente o que é escala, que é uma outra discussão, porque ela é muito relativa, né? E então, o que eu enxergo assim, tanto pela minha prática quanto pelo estudo, é que é uma estratégia dentro das estratégias possíveis da moda circular, né? Que é a materialização na moda, no têxtil, da economia circular, né? Que não vou explicar, acho que todo mundo que está aqui já deve estar familiarizado com esse conceito. E existem muitas estratégias. E o upcycling tem a característica de ser mais artesanal mesmo. Então, o objetivo é agregar valor a materiais que foram descartados ou deixados à margem, né? Trazendo um novo sentido. Então, é uma prática mais complexa. E essa questão que você estava falando dos níveis é uma pesquisa também que eu desenvolvi. Essas ferramentas que eu estava falando, hoje eu tenho um método que eu chamo de método Comas, que é a sistematização dessas ferramentas para poder dar conta do resíduo, né? Misturando a coisa mais convencional também da produção de roupa. A ficha técnica, a prova de roupa, modelagem plana, mulagem, todas essas técnicas. E aí eu fui vendo que existem 1000 possíveis práticas. E é importante a gente, para poder, né, alinhar coisas e também indo um pouco além no que seria a comunicação, para evitar greenwashing, conceitos errados, para poder ter também uma evolução no tema, né? Que existam acordos. Então, eu fiz essa pesquisa dos níveis, junto com a Lucia Lopes, que é uma pesquisadora uruguaia. E aí a gente, meio a partir da prática, tentou elencar para poder, né, então, dos níveis mais simples, que seria mais o que seria uma customização, né, a níveis mais complexos, que são trabalhos de modelagem, né, de uma colagem 3D, né, vocês entendem? Eu falo, né, de pegar a peça, corta, agrega aqui, né, de como tudo isso pode ser transformado. Então, isso acho que dá um pouco uma clareza também, e que existe upcycling. Ele pode ser de tecido a tecido, de peça a peça, de peça a tecido, né? Da onde a gente parte para onde a gente chega, né? Tentar um pouco arrumar esse monte de formas, e não é uma pesquisa. No meu Instagram tem ali um post explicando um pouco melhor, mas não é uma pesquisa definitiva. Acho que é um processo que está muito em construção pela prática e se fazendo. Então, legal. Mas assim, como eu tenho o chapéu de educadora também, para mim é muito importante essa sistematização da prática, porque a gente toma upcycling como qualquer coisa é upcycling, e não é assim, né? São muitos caminhos, são muitos viés, muitos caminhos que você pode tomar diferentes. Marcelo foi um aluno que chegou para a gente já pronto nesse sentido. Marcelo já praticava, não que o curso não tenha ajudado, óbvio que ajudou, mas assim, você já praticava ali intuitivamente o upcycling, né? Você já tinha uma marca de jeans, a Creations Liu. Sim, E eu queria entender com você se você acha que esse redesign para você que foi intuitivo, ele é
uma forma de aproveitamento de materiais ou ele é uma forma nova de pensar a moda, de pensar os processos, de pensar o consumo e a própria criação? Eu acho que é os dois. Eu acho que o redesign é uma nova forma de olhar um produto ou um Acho que design, é. seja lá o que for que já existe, e enxergar novas possibilidades para ele a partir daquele ponto. Para mim, no meu trabalho foi muito interessante escutar o que você falou agora, Agostina, sobre o upcycling de forma escalar. Porque o meu trabalho ele começa de forma artesanal. E para mim, o ponto final de um produto que é ele pronto e já à venda é o meu ponto de partida. Porque eu tenho que descascar esse produto de certa forma e entender como que eu vou gerar um novo design que não só precisa ser sustentável, que é o conceito que eu carrego para minha marca, que é o que eu acredito e que é uma necessidade do nosso planeta agora também. Então a marca caminha junto com esse propósito, mas ele também precisa gerar desejo para o consumidor querer consumir aquilo como um produto de moda, como um novo item. Então eu acho que a parte mais importante do upcycling está dentro da pesquisa e dos processos, como que ele se desenvolve, assim. Ele foi intuitivo no começo para mim mesmo, até porque eu trabalhava em um brechó, foi assim que a minha carreira na moda começou, inclusive a dona do brechó está até aqui hoje, e eu enxergava aquelas peças ali, via milhares de possibilidades, não só peças, como outros artigos que a gente garimpava, resto de material, resto de tecido, às vezes um botão caía da roupa e a gente já enxergava uma nova possibilidade para aquilo. Mas também, com pesquisa em cima dessa intuição, eu acho que fica até mais completo para poder vender essa ideia para o público, não só como um produto de customização. E acho que, de certa forma, isso separa esses níveis, né? Uma customização, um design de luxo, que é o que eu acho que o upcycling hoje em dia mais se aproxima, tanto por conta dos processos, tanto por conta da exploração de materiais e de formas de manuseá-los mesmo, de curá-los, ou então de apresentar até os desgastes que ele que tem. Trazer aquela história toda ali para a peça e para o design. Então, eu acho que essa divisão é bem interessante e a intuição acaba que cai numa pesquisa no final de tudo, para poder manter aquilo e continuar trazendo novidades, aquilo sendo interessante, sendo desejável para o público ainda. Muito bom. E, Almir, você foi um dos pioneiros, né, com a Ecomoda. Você trabalha com educação também. Você é um criador. E você, eu acho que é de um tempo que o upcycling estava muito associado à escassez, né? A falta de recursos, né? Produtos que não tinham muito design, não tinham muito valor. E eu percebo que isso é uma coisa que mudou. Hoje em dia, como o Marcelo acabou de falar, o upcycling pode estar associado ao luxo, né? Porque ele é lento, ele é manual, ele tem vários atributos que a gente leva para o luxo, né? O que você entende também essa mudança de percepção e o que ocasionou isso? Então, é interessante. Boa tarde a todos e todas e todas. Brigadíssimo com o convite. Eu sou fã da Iamir, né? Tem texto maravilhoso, a gente usa, né? A gente enquanto educador. E aí, enquanto educador, sou de uma época que essa palavra não existia. Assim como tantas outras palavras nas últimas 2 décadas vêm surgindo, né? Principalmente na política pública, porque a gente tem que pensar hoje moda a partir da política pública, uma vez que a indústria ela já cumpriu o seu papel, né? E eu não sei até que ponto ela vai continuar cumprindo esse papel se a gente não repensar. Inclusive, eu te acompanho e fico encantado quando você cria essa coisa dos níveis, tem a ver com a educação, tem a ver com a formação. A customização ela acabou ficando vulgarizada no processo, hoje até os políticos usam a palavra, né? Então todo mundo customiza coisas. Isso é sério, porque a moda ela teve um papel e tem um papel muito importante para o mundo, para a história do mundo. E a gente vai ter que também entender agora como é que essas novas possibilidades, que são muito instantâneas e rápidas e digitais, e o upcycling vem desse lugar, a gente não pode se iludir com isso. Mas o meu trabalho é um trabalho da fome, é um trabalho da formação. Então, como é você ensinar moda numa periferia? Como é você ensinar moda numa escola pública? Eu sempre sonhei uma escola de moda que fosse para todos, né? Eu venho da formação das universidades de moda no estado do Rio de Janeiro e nós até hoje não temos uma universidade pública de moda, né? Então, a gente vê aí nesse caminho, desse up,
da moda circular, de tantas outras, essas possibilidades, entendendo que eu, desde o início, eu percebi que eu, ao mesmo tempo que eu era um sujeito de inclusão, mas o quanto estilista eu também excluía. Porque a moda ela tem esses dois níveis muito alto ou muito baixo, né? Então, como é entender isso agora na nova política pública para o mundo e nessa crise que a gente está vivendo, como é pensar essa indústria hoje? Como é pensar ainda o processo das máquinas, né? Sem ir para o caminho do artesanato. Eu não posso usufruir de uma tecnologia ancestral, né, e que resolver a vida de tantas mulheres nesse país, por exemplo, né? Por isso a escola é importante, por isso a formação é importante. Talvez por isso estejamos aqui, para entender agora do que a gente do que estamos falando, né? Eu digo sempre que eu faço reaproveitamento. Adoraria estar já esse grande terceiro R, que é o reuso, né? Mas a gente precisa entender quais são as terminologias, o que de fato a gente consegue acessar as pessoas e como a gente vai resolver agora, para além das economias da moda, mas como é que a gente vai resolver outras economias do resíduo têxtil. Porque quando a gente pensa em moda, a gente só pensa essa roupa casual. A gente vai direto para as passarelas ou para as costureiras. Mas a grande contaminação e a grande urgência hoje está para além dessa roupa do dia a dia, né? A gente vai ter que pensar os uniformes. Tudo isso está dentro da cadeia da indústria da moda, né? A gente vai ter que pensar agora se já não tem roupa demais, sem anular o processo da moda, sem desacreditar nela que nos fez chegar até aqui. Mas talvez eu tenha que pagar o meu preço agora por ter feito tanta gente fazer roupa e usar roupa. Talvez o nosso papel agora é resolver isso. Por isso a formação é importante, a escola é importante, Muito e estar bom. aqui é importante. Muito bom. Muito importante o que vocês estão falando. Eu vou passar para a Agus, mas vou pedir para rodar o vídeo dela. A gente vai ver. Não sei se tem vídeo sem áudio. Não. E aí você pode ir falando em cima do vídeo sobre o teu processo, ó, começando. Vai contando. Na verdade, eu queria falar sobre a escala, né? Tem o Oricla aí que você criou na T. Sim. Cristina. Isso. Tem o iniciozinho do teu trabalho. Tem uma mistura, tem uma sequência. Você pode falar do Oricla aí pra gente, porque tem Boa. bastante imagem do Oricla. Oricla é um Oricla elástico. É um tecido que desenvolvi em parceria com a Confecções T. Cristina e que hoje a gente está escalando com a Hani Fit, que é a marca que está aqui todas nessas imagens. A Luana, que é da Hani Fit, está aqui. Eu estou usando um protótipo, literal, trouxe para provar com ela, tá até com alfinetes. Foi meio, vamos já ir sentindo qual é. E é um processo, é uma experiência de upcycling industrial. A minha primeira experiência de upcycling industrial, que já tem 5 anos. E é dentro da Confecções T. Cristina, que é uma das maiores confeccionistas de moda fitness do Brasil. E a partir de uma provocação da Cláudia, que é uma das sócias, que foi: eu quero que você ache uma solução para reduzir a geração de resíduo na fase de corte da minha produção, aí mediante um processo usando o método Comas, para criar, desenvolver e produzir a partir de resíduos. A gente chegou aí num sistema muito nessa interação design e engenharia, né, que é bem essa coisa para poder entrar no industrial, aproveitando todo o know-how, a tecnologia, o potencial humano, todo o conhecimento e a informação. É uma fábrica muito tecnológica. A gente vem também evolucionando. A gente consegue fazer hoje um processo híbrido que tem todas as características industriais dadas pela sistematização para a coleta do material, armazenamento, rastreabilidade, para fazer com que todos os processos possam fluir rapidamente, tudo que é operacional, para que os processos artesanais possam acontecer com profundidade, que é o design, a criação e a mão de obra. Então, é um híbrido. Aí a tecnologia faz o rolê acontecer para poder dedicar o tempo, o mergulho, né, no bater pino, que vocês sabem como a gente bate pino, né, para criar, para inventar, para juntar, é um negócio assim psicótico, que você fala: o que eu estou fazendo? Como que fui tão fundo nesse buraco? Mas aí, pum, sai o negócio, e aí depois para resolver. Então, enfim, é isso que a gente está fazendo. Eu convido para vocês para conhecerem a Hani Fit. Tem o Instagram.
né? Não, e esse processo, gente, é muito pioneiro. Eu não conheço outro processo industrial de upcycling como vocês desenvolveram lá. Realmente o desafio que ela te deu era assim, ou pega ou sai correndo, né? Não tinha muito outro jeito, né? Eu vou passar para o Marcelo, porque o Marcelo tem um processo muito diferente disso, né, Marcelo? Você trabalha muito em cima da exclusividade. Vamos passar vamos rodar o vídeo do Marcelo? Sim. As suas peças são muito únicas, né? E muito. Opa, peraí, que acho que está fora de formato. Ele vai colocar no formato. Enfim, Marcelo já desfilou no Dragon Fashion, depois já desfilou no Casa dos Criadores, né? Sim. Agora não sei mais onde você vai desfilar, mas daqui a pouco você vai estar desfilando no. Diz que em Niterói aí, mas vamos ver. Enfim, mas conta um pouquinho, assim, como é que é essa coisa do eu ali, empreendedor, de mim mesmo, que estou com a mão na massa fazendo produto, mas estou postando no Instagram e estou vendendo para uma gringa que me encontrou no Instagram. É assim, né? Exatamente. Eu acho que essa questão da exclusividade, ela vem um pouquinho não, né? Ela vem da escassez. Principalmente quando a gente está falando de moda e que aí cai no luxo de novo. No meu caso, a escassez ela é como se fosse um ponto de partida, né? Porque a gente vê o material que ou eu encontrei, ou então que eu fiquei interessado em pesquisar ou desenvolver, e é o que eu tenho para poder desenvolver o meu design. Então, a minha criatividade é como se ela fosse limitada, porque o material, eu não tenho tanto material, eu não tenho um número certo de descarte. Então, acaba que a gente vai gerando os designs em cima, vou fazendo coisas que eu não consigo fazer muitas peças iguais. Às vezes eu consigo reproduzir uma ou outra, mas nunca é uma como a outra. Então acaba que isso torna o produto 100% exclusivo, assim. Ele não ter como ser reproduzido em larga escala, ele não ter como ser reproduzido nem em curta escala, de certa forma. Na maioria das vezes é um produto único. Então, eu acho que isso, unido à forma como é o processo minucioso ali, de ter que pesquisar sobre aquele tecido, ter que desenvolver alguma coisa muito específica sobre aquele material que foi escolhido, isso torna toda essa ideia de exclusividade. E o que eu tinha falado anteriormente também. Upcycling é como se fosse um modo é o que eu acredito para a moda e para o meu trabalho, mas a gente precisa sempre estar se reinventando para gerar desejo dessas peças. E eu gosto muito de moda. Por mais que eu trabalhe com upcycling, eu amo Dior, Galliano, essas coisas todas, e isso são produtos novos, de certa forma. Então, até trazer essas referências em termos comerciais, que é, por exemplo, o que está todo mundo desejando, o que a pessoa espera de moda, o que ela quer consumir, o que essas pessoas que sonham tanto com passarela, ou então que sonham até com mínimo produto, o que eles gostariam de receber. E a gente precisa colocar isso também no nosso produto de upcycling, seja com exclusividade, seja com um design inovador. A gente está sempre trabalhando em cima disso também para não ser só uma peça diferente. Ela é diferente, mas ela carrega toda a bagagem e ainda um pouco de história dos tecidos e dos materiais que a gente está usando ali também. Acho que é uma peça que fala bastante, de certa forma. Muito bom. E agora vamos mostrar o vídeo do Almir. Almir, eu sei que você, numa das dimensões do seu trabalho, você tem muita limitação com materiais, né? Vamos primeiro falar desse seu desfile do Dragon Fashion, que aconteceu agora no Ceará, uns 2 meses atrás, né? Acho que tem a última coleção, né? Exato, é a última coleção. Então, esses são os desafios desse Tá processo. dando um negócio assim, tá tudo bem aí? Desse processo Tá. todo. A gente que é um pouco mais velho, a gente fica se experimentando e tudo vai ficando déjà vu. Então, como é que você vai se reinventando, né? E quem é criador, do design, ou da moda, ou de qualquer outra área do processo criativo, tudo vai ficando muito exaustivo, né? Então, eu resolvi, nesse processo todo, e é uma coisa minha, tá, gente? As minhas necessidades. Primeiro, trabalhar os micros resíduos. Entendendo a questão ambiental, eu cedo tive que entender, quando eu cheguei na Mangueira com um projeto, com a Ecomoda, quando instalamos ali de fato a Ecomoda, eu entendi que eu não conseguiria dar conta de um processo apenas de uma moda, ensinando na comunidade que está ali vivendo uma outra realidade, uma construção. Porque as comunidades são as cidades partidas, né?
Então, como seria isso, né? A linguagem, a metodologia, até eu ensinar uma modelagem, um corte e a matéria-prima, né? E aí o material mais caro do ensino da moda é justamente o material didático. Então, como pensar esse material didático? Então, as coisas não foram acontecendo assim de uma genialidade, não. Foram acontecendo no dia a dia, nas histórias. E o alunado, ele vai nos trazendo também essas ferramentas, né? E nesse processo todo dos micros, me foi chegando os uniformes. Foi chegando as alertas, né? Os socorros, né? Ainda mais quando você trabalha também em parceria com o governo, né? Então, as demandas estão todas aí. E aí eu percebo, e eu descubro nesse meio desse processo, que a contaminação ambiental por resíduo têxtil não estava apenas, mas a gente estava demonizando a moda casual, né? Porque a gente fica sempre demonizando, né? Uma hora a sacola plástica do mercado, nós estamos usando plástico. Outra hora, né, os desertos, as roupas casuais. Não, não é só roupa casual. Tem outras camadas que tem que perceber aí. E aí foi a história dos uniformes. E aí eu tive que ler coisas, e lendo sobre isso, e legislação, eu fui entendendo exatamente por isso a reversa. Então, como é que eu resolvo o seu lixo e agora você compra o que nós estamos resolvendo, né? Essa coleção é uma parceria que já perpassa 3 anos, e aí eu tenho que fazer essa coleção. A partir Mas essa coleção é com uniformes? É com uniformes. Gente, checado. Que uniformes? Esse uniforme. Que são dos eletricistas. Vou falar o nome da empresa, porque eu acho que ela também é apoiadora aqui. Mas você atingiu todos, Então, é isso? Essa coleção é a terceira parte. A gente está caminhando para outras. Essa foi atingida e tinta orgânica. Porque o tempo inteiro eu tenho que estar atento com as respostas que eu vou dar sobre isso. Para a escola, para a política pública e também para os meus desejos de quem trabalha comigo. Então eu tenho que entender como é que isso daqui ele vai sendo ressignificado agora, mas entendendo que talvez ele tenha que simplesmente apenas significar. Então, como que imediatamente esse casaco, isso aqui são 2 casacos, chega a alguma coisa imediatamente. Porque eu estou falando, inclusive, de carbono. Então eu tenho que entender sobre várias coisas. Essa coleção eu usei o verde pelo briefing que me foi dado pelo cliente, mas também porque eu precisava, de novo, falar desse casaco. Eu tinha falado 2 vezes, mas agora trazer a referência dos militares. Então, contar uma história sobre esses militares, sobre essa guerra que a gente está vivendo, mas não é mais a guerra física não, tá, gente? Ela é digital. Vocês já viram que todas as guerras que estão acontecendo no mundo não estão em campos de batalha, né? Está no pensamento, está nos drones. E aí, como é fazer essa coleção a partir desse uniforme? Aí o que vocês vão vendo de beneficiamento e bordados são os micros que estão ficando. Então, o tempo inteiro eu tenho que estar pensando que eu recebi 1 tonelada de uniforme, e o que eu fiz com aquilo, em que aquilo se transformou, e agora, o day after, né? Porque aqui tem muito dessas peças que não vai estar numa moda sofisticada que o upcycling traz, o que é muito interessante, mas a gente tem hoje várias cooperativas de costureiras que não conseguem acessar uma série de coisas. Então, quando essa coleção fica pronta, também fica pronta vários objetos que aí vai para essas mulheres poderem produzir a partir desse uniforme, com ficha técnica, etc, etc. Na verdade, você tem um grande cartão de visita, é um portfólio sobre as possibilidades. E aí vocês vão ver... São peças únicas. Essas peças elas são quase únicas, porque quando você desenvolve um casaco, por exemplo, eu vou seguir a metodologia rápida, eficaz, aquele casaco de preferência acontecer. Só o tingimento dele, uma pintura, uma simples pintura, eu já consigo estabelecer uma coleção de casaco. A retirada de golas e punhas, usando outros retalhos de outros tecidos, eu vou dando um beneficiamento em a qualidade de design para essa peça e rapidamente eu produzo 200, 300 peças. Porque eu tenho que responder em números, né? E aí o design ele me ajuda muito nisso, né? Eu acho que o Almir está falando assim, para quem é do design, é que é um processo infinitamente mais complexo do que o que a gente faz nas empresas, né?
no processo linear de criação, onde você tem as cartelas, você escolhe os tecidos, você desenha o produto, no máximo você mistura 2 matérias-primas, né? O processo do redesign ele é muito mais sofisticado, muito mais complexo. E, no final das contas, ele não pode ser precificado da mesma forma. É isso que as pessoas têm que entender. E aí, para você, Marcelo, porque eu acho que isso te atinge a todos vocês, né? Mas você muito, como que você consegue fazer essa equação, né? Dar certo? Porque você tem uma empresa, você cria, você administra, você faz a gestão. Como que é essa matemática da precificação do tempo que você levou para construir aquele produto, seu tempo de criação, de desenvolvimento, a precificação, encontrar esse cliente que entende isso tudo que você está fazendo? Então, hoje em dia, eu acho que o mercado está um pouquinho mais preparado para receber isso, mas ainda falta muita educação da nossa parte, que é quem produz esse upcycling e os produtos sustentáveis também. E algo que foge do padrão comum de consumo, porque o que atrai desejo das pessoas é um produto novo, ou então, às vezes, o beneficiamento mais caro, que traduz aquilo ali como um material, como uma peça melhor e tudo mais. E eu acho que hoje em dia, com essa questão da internet, que muitas vezes é ruim para a gente, principalmente por moda estar na moda, isso é arriscado, a gente tem que trabalhar sempre com cuidado. Mas eu acho que os processos estão sendo mais valorizados, de certa forma. As pessoas elas estão um pouco mais interessadas e um pouco mais abertas a receber em como o que elas estão consumindo é feito, todos os caminhos que aquilo passa, o que aquilo atinge, de certa forma, como que aquilo se identifica com ela, além de um produto, junto com a forma de como ele é feito, seja com o material que seja. E eu acho que essa visualização de outra forma, um outro olhar para os processos, tem ajudado a valorizar o produto e o trabalho. Porque, realmente, a gente primeiro começa com uma pesquisa, a gente pega uma peça pronta, muitas das vezes, ou então um material, e se for uma peça pronta, antes de eu pensar o que eu vou desenvolver com ela, qual que vai ser a minha criação, qual vai ser o novo design, eu preciso pensar em como eu vou desfazer aquele design que já foi feito e manter aquele material da melhor forma para que a gente consiga usar e para ter um maior aproveitamento, porque também não faz sentido eu ficar pegando pedaços de materiais e gerar lixo. É um luxo que não é luxo mais. E aí não faz muito sentido. Então, a gente sempre tenta reaproveitar tudo, entender aquele material 100%, como que ele vai ser usado, o tempo de durabilidade depois que a gente também tem que pensar, porque não adianta pegar um material que você não acredita que ele vai durar, ou então que você não entende sobre ele, e sair refazendo uma peça que ela pode não durar tanto tempo. Isso seria também, de certa forma, até um pouco inconsequente. Então, eu acho que todos esses processos, todo esse cuidado para aquilo perdurar e para ser um item que seja exclusivo, ou de moda, ou sustentável, com outro olhar, eu acho que isso tem agregado para a galera olhar com outros olhos e valorizar o nosso trabalho. Tem sido mais fácil de colocar um valor. Quanto mais o tempo passa, mais fácil tem sido de colocar um valor. Que bom, então tem um otimismo aí pela frente, Sim. né? Bons ventos. Tem que ter. Agus, vou voltar para você. Tendo em vista todas essas dificuldades, né, que a gente vê do processo, do tempo que leva para criar um produto, você consegue enxergar esses processos entrando nas grandes empresas? Tudo bem que a T. Cristina é uma empresa grande, mas ela também tem uma gestora muito ousada, né? E muito antenada nessas mudanças tecnológicas e pensando a sustentabilidade. Mas eu digo assim, as grandes varejistas, né? Como que as grandes Você acha que é uma pauta que cabe nessas grandes varejistas? Tcharam! Ou o caminho tem que ser outro ali? Ali não cabe isso. Porque eu sei que você já trabalhou com Renner, você já trabalhou com Track and Field, né? Com marcas que são do grande varejo, né? Sim. Conta aí, La fala aí pregunta pra del gente. siglo. Sim, existem pessoas, né, que nessas grandes empresas tem pessoas que estão lá dentro tentando muito, sobretudo quem puxa, né, os departamentos de sustentabilidade que puxam essa pauta, e eles ficam estudando, vendo cases e tal, mas ainda é difícil, mas eu vejo super um caminho que vai chegar. Aqui dessas coisas demoram pra caramba, né? Quando você vê, eu tô há quase 20 anos fazendo isso.
E eu vi muita coisa acontecendo, muita. Poder fazer isso na Te Cristina é uma conquista, poder estar aqui nesse evento maravilhoso no Rio de Janeiro, com cheiro de mar, com tecnologia, com pessoas incríveis, e eles falando, a gente está indo muito profundo no papo, né? Vocês falaram em design por restrição, né? Criar a partir do que já existe. Essa questão da escala ou mais de repetitibilidade para poder, né, refazer, talvez você fazer uma peça usando uma receita que você cria, mas com outros materiais, mantendo a exclusividade, mas otimizando processos, né? Você falou em otimizar processos. Então, a gente já está em outro lugar. Estamos muito avançados. E aí eu venho trabalhando nesse objetivo bastante, tentando levar para dentro desses times de produto uma mentalidade de redesign, né? Porque é uma questão de mentalidade. Você poder olhar para o material que é considerado resíduo e ver possibilidades, ver ouro, ver criatividade. Você vê isso, é um treinamento, e a gente não é treinado assim na faculdade. E é super importante que os designers, né, vocês como educadores estão fazendo isso. Eu tenho também meu papel como educadora, mas fora da academia ainda, mas que eu dou cursos, palestras, inclusive, aproveito parênteses, merchan, meu curso online Ressurreição das Roupas, tem um cupom REF10, 10% de desconto, curso online. Não deu para pôr o QR Code, questões tecnológicas, mas lá no link da bio tem, enfim, aí tem muito aprofundamento. Eu venho trabalhando muito essa SP e poder trabalhar direto com os designers, que são as pessoas que parem, né, que fazem a gestão mesmo, de gestação, né, de tudo que vem depois, né? Então, a sustentabilidade tentando, porque as pessoas do dinheiro, tudo, eles ainda não vão entender. Eles querem o check no B3, ai, fiz o rolê tal. Mas aí, pô, tem que ir lá mexer, tem que sujar a mão, tem que tirar lucro, parte do lucro. Pô, se liga, você está fazendo impacto, então tenha responsabilidade, tire do seu lucro, durma em paz. E Acho tão bom você estar falando isso, porque a única vez que eu ouvi alguém falar isso foi em Copenhague, a Stella McCartney, em uma palestra, que ela falou assim, gente, é fácil, você vai ganhar menos. A sua cadeia vai ganhar mais, você vai ganhar menos, é só isso. E ela pratica isso, e por isso ela está lá, né? Ela é uma referência. Então, assim, para a gente fechar aqui, eu queria que cada um falasse em 1 minuto, deixasse uma mensagem aqui, uma palavra, para quem está ouvindo a gente aqui, sair daqui pensando isso. Marcelo? Eu acho que a gente pode refletir sobre uma das palavras que a Yami acabou de falar, sobre impacto, e como que a gente gera impacto, seja consumindo, seja acreditando, seja incentivando. Eu acho que essa é uma boa palavra para relacionar com o trabalho que a gente está expondo aqui hoje, que é o upcycling e o redesign. Eu acho que é tudo sobre impacto. Então, Muito essa é a bom. mensagem. Almir, qual é a sua palavra do dia? Nossa, seria muitas, né? Ai, que legal. Eu acredito, eu sou otimista. Muito em breve, o varejo vai reconhecer isso. É muito em breve, Yami, e todos vocês que estão aqui. Porque nós não vamos ter mais tecidos. Nós não vamos ter produção de tecido como temos hoje. Então, a gente vai ter que resolver essa roupa que está aí, entendeu? E pensando em escala, por isso que é importante. Então, gente, a palavra, Jorge, é reaproveitamento. Muito bom. Agus, e você? Eu vou trazer a persistência e resistência, porque a gente, né, vem fazendo isso há muitos anos aqui, né? Dá para ver abrindo assim meio uma floresta no Machado. E cada vez vem vindo mais gente junto. Então, também valorizar tudo que esses movimentos estão conquistando, a possibilidade de se juntar, né? O Fashion Revolution aqui também, muito bem representado. Nossa, essa abriu mato, hein? Nossa Senhora! Que foi o nosso marco no Brasil para juntar Foi. essa galera, né, doida, perdida, que estava lá, né, 2013, 2014. O que eu estou fazendo? Cadê minha galera? E tipo, falar, não, é isso aí. Aí vem Machine, se falou, como? Tudo isso? Mas vai, continua, vamos, né? Vale a pena. E assim, é de formiga,
É de meio de maluco, mas depois que cai a ficha, que vira a chave, não tem mais como fazer de Não outra tem forma. volta, né? Não tem volta, gente. Para mim é isso, não tem volta. Estamos aqui, foi uma honra e um prazer ouvir vocês. Aprendo muito, aqui foi uma aula para mim. Eu espero que tenha sido para todo mundo que está aqui hoje. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado a você. Te agradecendo.